Olá, sejam todos bem-vindos à TV Cabreúva e ao programa Poder Feminino, porque afinal de contas, conhecimento é poder. Eu tô aqui hoje com a Pamela Xavier, que é fonoaudióloga e também ela é vocalista da banda Rock Hits. Gente, Pamela, boa noite. Boa noite, Raquel. Seja muito bem-vinda ao programa Poder Feminino e à TV Cabreúva. Muito obrigada, eu agradeço desde já o convite, um convite muito especial. Estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a fonoaudiologia, sobre o canto, que são temas que eu gosto muito. E obrigada, viu? Nós é que agradecemos a presença da Pamela e o programa está muito interessante, gente. Já já eu volto aqui com ela. Antes, eu quero anunciar a ganhadora do sorteio do programa da semana passada, que foi uma sessão de reiki com a nossa entrevistada, que foi a Gabriela Esbriça. E quem ganhou essa sessão de reiki foi Edilene Costa. Edilene, boa noite, parabéns, olha que sortuda, hein? Entre em contato para agendar sua sessão de reiki. Eu já estou fazendo confusão, porque eu vou dizer para vocês agora o que será o sorteio do programa de hoje. A nossa entrevistada, a Pamela Xavier, nos deu uma avaliação de fonoaudiologia. Então, se você está aí do outro lado acompanhando esse programa, digite aí nos comentários "eu quero", e eles serão válidos. Agora eu estou estendendo, gente. Antes eu deixava até o dia seguinte, agora deixo até a véspera do programa. Vocês podem digitar tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. E aí no programa seguinte nós vamos informar quem foi o sortudo ou a sortuda de hoje, tá bom? Agora a gente vai para um rápido intervalo com os nossos patrocinadores e já voltamos. O programa Poder Feminino é um oferecimento de Maria Flora Semijoias. EUSA Mentoria, seu desenvolvimento é agora. Consultoria de Nutrição Clínica Rita e Luísa Olo. Pac Limpe Produtos de Higiene e Limpeza. Venha para Pacheco Tintas, Rua Maranhão, 476, no bairro do Jacaré. Shirley Salão de Beleza. A nossa missão é realçar a beleza que existe em cada mulher. LG Odontologia e Acupuntura. Sorriso e saúde em harmonia. Está localizado na Rua Salvador Correia, número 289, sala 34, bairro Vergueiro, Sorocaba. Camacom Materiais de Construção. Rua das Graças, número 66, Cabreúva. Falgate Contabilidade. Há 43 anos contabilizando o progresso de Cabreúva e região. Quarteto Musicarte. É um quarteto de cordas formado por 4 amigos de infância. Todos profissionais com um repertório incrível, fazendo concertos, músicas clássicas, casamentos, debutantes e muito mais. Psicóloga clínica Renata Chiusato. E já estamos de volta e eu não fiz a minha propaganda no começo do programa e eu vou aproveitar para fazer agora. As peças que eu escolhi para o programa de hoje, gente, eu estou usando aqui um colar e brincos inspirados no Versace. Olha que maravilhoso esse medalhão. E estou também usando solitários, não sei se dá para ver no vídeo, mas em 3 tons diferentes. Eu estou usando o prateado, o rosé e o dourado. Todas essas peças são da Maria Flora Semijoias. Se você ainda não nos segue no Instagram, procura lá Maria Flora _oficial e confiram as novidades e a nossa coleção que está incrível, sensacional. E o meu Instagram também aproveito para pedir para quem está assistindo me seguir, que é Raquel_Oliveira 61613. E para você que está acompanhando e ainda não está inscrito no canal do YouTube da TV, aproveita agora, se inscreve, deixe seu like, comente, compartilhe com os amigos e ative as notificações. Assim você vai ficar sabendo de toda a grade da TV. E quem acompanha pelo Face, mesma coisa. Tica aí, tica não. Clica no sininho não, no joinha, né? A apresentadora hoje está confusa. A fonoaudióloga já vai explicar um pouquinho sobre linguagem pra gente. E aí, então, deixe seu joinha pelo Face e você vai receber as notificações de toda a programação da TV Cabreúva. Vamos agora, então, ao tema da entrevista de hoje, que é o desenvolvimento da fala e da linguagem na infância, né, Pamela? Mas antes, para quem não conhece a Pamela Xavier, eu gostaria que ela se apresentasse e falasse um pouquinho quem é Pamela Xavier. Certo. Eu vou contar um pouquinho, então, sobre a minha história, tá?
Eu nasci em Jundiaí, mas eu cresci aqui em Cabreúva, sempre morei aqui, no Bonfim. Sou filha da Elisane e do Marcelo, tenho uma irmã mais nova, a Paola. Inclusive, eu gostaria de mandar um beijo para vocês, que eu tenho certeza que estão nos assistindo aqui. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de escrever. Na escola eu era a pessoa que gostava de escrever redações, escrevia poesias. Legal. Desde sempre eu já tinha essa questão de escverer paródias musicais, Jura? escrever músicas, teve algumas composições também. Eu fazia isso também quando era criança. Verdade? Tô revelando. Que legal. É. E aí, então, eu cresci no Bonfim, né? E meus pais são muito humildes, sempre muito trabalhadores, são os meus maiores exemplos, assim. Tenho muito orgulho deles. E se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é graças a eles, né? Então, eu gostaria, mais uma vez, de demonstrar aqui minha gratidão a vocês e dizer que eu amo muito vocês. E é isso. Eu sempre estudei em escola pública, né? E sempre gostei muito de estudar. E consegui uma bolsa na PUC Campinas. Logo que eu me formei máximo. no ensino médio, eu fiz fonoaudiologia pela PUC Campinas, fui bolsista e concluí a graduação em 2017. Uhum. E também, como eu sempre fui apaixonada por música, eu me tornei vocalista também ali por volta dos meus 16, 17 anos. Que máximo. Depois vou contar um pouquinho Tá. mais sobre Sim. essa história aí Quero do saber canto e tal. tudo. Tá, mas é mais ou menos isso. E aí, atualmente, eu trabalho na APAI Cabreúva. Inclusive, um abraço para todos vocês da APAI. Realizo atendimentos particulares também. Moro aqui no Jacaré com meu noivo, Anderson, e a nossa filhinha de 4 patas, a Ah, Phoebe. sim. Um beijo para vocês também. Ah lá, Valdinéia Santana, boa noite. Eu tô me acostumando com os comentários aqui na minha frente, tá? Então, se você escrever alguma coisa e eu não ler, é porque a apresentadora ainda não está habituada. Mas eu tô vendo, vi agora Valdinéia Santana. Boa noite, Valdinéia. Boa noite, Valdinéia. E Pamela, fala uma coisa pra gente. Pode ser que tenha alguém acompanhando que não saiba o que é fonoaudiologia. Certo. Explica um pouquinho o que seria a fonoaudiologia. Então, Raquel, a fonoaudiologia ela é uma profissão da área da saúde, né? E a fonoaudiologia ela é uma profissão muito ampla, na verdade, né? Um fonoaudiólogo, ele pesquisa, ele atua na prevenção, na avaliação e na intervenção dos problemas relacionados à fala, linguagem, voz, audição, motricidade oral e aprendizagem. Então, o fonoaudiólogo, ele atua em todas as fases da vida, desde o nascimento. O fonoaudiólogo é o profissional responsável por estar fazendo, por exemplo, teste da orelhinha e teste da linguinha em recém-nascidos, né? Para estar ali diagnosticando alguma alteração relacionada à audição, relacionada ao frênulo de língua, que pode estar interferindo até na amamentação no recém-nascido. Sei. O fono também é o profissional que fala dessa parte de orientação em relação à amamentação, né? Os benefícios do aleitamento materno, pega correta, né? E mais para frente, o fonoaudiólogo também vai atuar em relação aos problemas relacionados à fala e linguagem, que eu vou falar um pouquinho mais também especificamente, né? Mas vai estar atuando ali então com esses problemas relacionados à fala e linguagem, motricidade oral, que o que seria essa motricidade oral? Seria referente a toda a musculatura. Então, vamos supor, uma criança que chupou chupeta por muito tempo, tem alterações na arcada dentária, no posicionamento de língua, isso vai estar interferindo na fala dessas crianças. E o fonoaudiólogo também é o profissional responsável por estar cuidando ali dessas alterações, Certo. né? Além disso, também é o profissional responsável pela audição, então é o fonoaudiólogo que vai realizar todos os exames auditivos, audiometria, né? Teste da orelhinha, como eu já falei, Bera, os diversos exames auditivos, vai estar trabalhando também com aparelhos auditivos, colocação de aparelho, tá? Além disso, os problemas relacionados à voz, também, né? Sim. Que foi um dos meus interesses pelos quais eu escolhi a fonoaudiologia. Em relação à voz, o fonoaudiólogo ele atua com os profissionais da área da voz. Então, por exemplo, professores, cantores, jornalistas, aqueles profissionais que utilizam a voz profissionalmente, né? Como ferramenta. Isso, como ferramenta de trabalho. O fono vai estar auxiliando ali nos cuidados com a voz, ou mesmo para profissionais que desenvolvem algum tipo de problema em relação à voz.
nódulos vocais, né? Enfim, o fono vai estar atuando também junto a esses Rouquidão, profissionais. qualquer Rouquidão, coisa que exatamente. saia do padrão. Exato, né? Na verdade, o nódulo vocal, por exemplo, um dos sintomas dos nódulos vocais é a rouquidão. E o fono vai estar atuando ali com alguns exercícios para poder estar reabilitando essa questão, tá? Os transtornos relacionados à aprendizagem também. Então, se uma criança está ali na fase escolar, na fase de aprendizagem, de aquisição da leitura escrita, não está conseguindo aprender a ler e escrever. Sim. Pode ser algum problema relacionado ao processamento auditivo, que é como essa criança está processando aquilo que ela está soltando, né? Muitas vezes a criança, por exemplo, apresenta dificuldade em relação a entender o que o professor está falando por conta dos ruídos da sala de aula. Isso pode estar relacionado ao processamento auditivo também, né? Então, o fonoaudiólogo vai avaliar corretamente todas essas alterações e vai trabalhar também com essa parte de aprendizagem. Legal. Né? E aí eu falei um pouquinho da infância, mas na idade adulta o fonoaudiólogo também atua. Né? Com esses profissionais da voz, como eu já disse, né? E os problemas relacionados também à deglutição, mastigação, sucção, todas essas funções. Então, vamos supor, uma pessoa que sofreu um AVC, né? Ela pode ter sequelas desse AVC. Sim. Pode comprometer a fala, pode comprometer essas funções de deglutição, de mastigação. O fono também vai estar também trabalha isso. Isso, a respeito de tudo isso. É bem amplo, né, Pamela? Super amplo. Muito ampla. E assim, falando sobre fala e linguagem, né, que é a sua especialidade, né, pensando na infância. Quais são os principais problemas? A gente sabe, assim, crianças que falam como cebolinha, ou que tem a língua presa, ou trocam uma letra por outra. Quais são os principais problemas? Tá. Vou falar aqui um pouquinho de forma resumida também. Porque são vários. São vários, se for pra gente falar de um a um, assim, detalhadamente. São vários programas, é uma série. Vários programas. Então, eu vou falar assim de forma detalhada, de forma resumida, tá? Sobre cada um deles. O transtorno que mais acomete a fala e linguagem das crianças na infância, entre a idade ali de 4 a 6 anos, é o transtorno fonológico. E o que seria fonológico? Isso, o que seria esse transtorno fonológico, né? São crianças que apresentam dificuldade em relação aos sons da fala. Então, essas crianças, elas vão apresentar trocas na fala, vão apresentar dificuldade para falar, para emitir algum determinado som, né? Um exemplo, uma criança que ao invés de Coca-Cola, ela fala tota-tola. Que é bem comum, né? Que é muito comum, né, na infância. Que é bonitinho até. Olha que bonitinho como ele fala. E isso até foi importante você ter falado sobre isso, porque assim, a gente sabe que os pais não podem reforçar. Por mais que seja bonitinho, que a gente veja fofo, a criança né? É fofo. Falando errado ali, a gente acha que é fofo. Mas quanto mais a gente reforça, porque a criança tá ali numa idade de aquisição, né? E os pais, as pessoas que estão próximas dela, são as pessoas que são os maiores exemplos dessa criança. Então, se a gente reforça esse tipo de erro, isso vai reforçar positivamente a criança. Então, a tendência é que ela volte a cometer esses erros, né? Entendi. Então, qual que é a orientação, assim, que eu faço para todos os pais nesses momentos? É que devolvam um modelo correto de fala. Claro, procurem ajuda também de profissional, para a gente poder estar avaliando certinho, né? Mas que devolvam um modelo correto de fala também. Então, devolver esse modelo correto de fala não é especificamente você falar, não, tá errado, não é assim. É você, por exemplo, ali numa conversa, no meio da conversa mesmo com a criança, se a criança pediu, eu quero tota-tola, falando desse exemplo. Você quer Coca-Cola? Então vamos pegar Coca? Então você devolve, você está devolvendo esse modelo correto sem precisar necessariamente corrigir. E eles imitam, né? Exato, eles imitam e você está dando um retorno auditivo para essa criança da palavra corretamente, né? Entendi. Então esse é o transtorno fonológico, que é o mais comum na infância, né? A gente tem também o transtorno do espectro autista, né? Que o transtorno do espectro autista, ele além de acometer a falha e a linguagem, ele também vai interferir na parte de socialização dessa criança, de interação social. Então, são crianças que elas apresentam bastante dificuldade de fazer amizade, né, de interagir com outras crianças. Muitas vezes elas vão apresentar uma demora para começar a falar. São crianças que apresentam um atraso em relação ao desenvolvimento,
de fala e linguagem demoram bastante para começar a falar, né? Então, assim, lembrando que é um transtorno do espectro, né? Essa palavra espectro significa que nenhum autista é igual ao outro, né? Então, pode ser que Sei. tenha um autista que demore muito para começar a falar, pode ser que tenha outro que fale mais rápido, né? Alguns acabam não desenvolvendo, dependendo do nível ali do autismo. Eu não vou entrar muito, assim, em Já é outro especificidade. programa, né? Exato. Outro tema. Mas assim, existem níveis, né? Então tem alguns autistas, por exemplo, que não conseguem verbalizar, não desenvolvem a linguagem oral, que é a fala propriamente dita. Mas aí o fonoaudiólogo também é um profissional responsável por estar promovendo a comunicação, né, desses indivíduos. Então, se ele não consegue falar, então a gente vai entrar ali com algum tipo de comunicação alternativa, algo que possa fazer esse indivíduo desenvolver a comunicação, né? Então, além desse transtorno do espectro autista, o transtorno fonológico, a gente tem também a apraxia de fala. Braxia. Apraxia. Apraxia. Isso. A apraxia de fala é uma dificuldade em relação ao planejamento motor. Então, a criança, ela até compreende muito bem o que você está falando para ela. Ela consegue se expressar de outras formas, seja com gestos, seja com olhares. Consegue tentar se expressar, né? Ela até fala, mas ela vai ter muita dificuldade no planejamento motor. Então, nessa articulação dos sons da fala. E aí, diferente, Raquel, do transtorno fonológico, em que a criança apresenta trocas bem consistentes, por exemplo, ela tá trocando lá o Coca-Cola por Tola. Ela sempre vai trocar o có pelo tó. Isso no transtorno fonológico. Agora, na apraxia, essa criança já vai apresentar trocas bem inconsistentes. Então, a cada momento ela vai fazer uma troca diferente da outra. Isso vai dificultar bastante a inteligibilidade da fala dessa criança, como a gente entende o que essa criança fala, né? Então, são crianças geralmente que apresentam, elas tentam falar, mas a gente tem dificuldade de entender o que elas dizem. De entender o que elas querem dizer. Isso, justamente por conta desse monte de troca, tá? E aí a gente tem, para finalizar aqui um pouquinho dos transtornos, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, né? O transtorno do desenvolvimento da linguagem, ele é um pouco mais específico, porque ele acomete apenas a linguagem. Então, não tem nenhuma outra comorbidade envolvida, né? A criança vai apresentar dificuldade, pode ser em compreender o que você diz e para expressar também o que ela quer, né? É um transtorno também bem comum, assim, no desenvolvimento da fala e linguagem das crianças. E aí é importante a gente, sempre que os pais percebam que há algum tipo de sinal, assim, que a criança está demorando para falar, que a criança está apresentando muita troca na fala, que está difícil de entender o que ela diz. É um alerta. São sinais de alerta já. A gagueira, né, que é bem comum, tem muitas crianças que gaguejam na infância, né? Isso, né? A gagueira, ela pode ser apenas uma fase, ela pode ter algum fundo emocional, mas sempre é importante procurar ajuda profissional, porque aí a gente vai estar avaliando, né, avaliando todas as fases, todas as áreas ali da linguagem, né? Para a gente poder chegar a um diagnóstico preciso. Legal. Né? Muitas vezes os diagnósticos, eles são fechados por uma equipe multiprofissional. Então, o fonoaudiólogo é um dos profissionais que vai estar auxiliando ali no fechamento do diagnóstico dessa criança, né? A gente sempre trabalha muito com essa questão de equipe multi. Então, é uma junção do fono, que é o correto, né? Com o terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo. E sempre é o médico que fecha o diagnóstico final, né? Geralmente é um neuropediatra. Legal. Então, quem estiver acompanhando, tiver uma criança que está, de repente, demorando muito para falar, ou que quando vai se expressar tem dificuldade, ou que não consegue compreender o que os outros estão dizendo. Tudo que a Pamela citou aqui, procure uma fonoaudióloga que ela vai saber encaminhar, né, e tratar da melhor maneira possível e com uma equipe multidisciplinar. E me fale uma coisa, tem uma idade, assim, específica para levar a criança? Então, né, Raquel, na literatura, a gente tem o que a gente chama de marcos do desenvolvimento. Marcos do desenvolvimento da fala e linguagem. Dentro desses marcos do desenvolvimento, a gente consegue ter uma noção do que é esperado para cada fase, né, para cada faixa etária. Então, ali por volta de 1 ano e meio, é esperado que a criança já comece a falar as primeiras palavras. Né? Então, por exemplo, ela vai falar as palavras mais fáceis, né? Mamãe, papai, neném, enfim. Mamá. Exato, né? Porque são os primeiros sons também que a criança adquire, que é o P, que é o B, o M, né? São os primeiros sons que ela adquire, são os mais fáceis.
que a gente chama de sons bilabiais, né? Uhum. E aí, essa fase entre 1 ano e meio, então, que aparecem as primeiras palavras. Se os pais notarem que nessa fase a criança já está apresentando algum sinal de atraso, então não está falando nada, não está demonstrando interesse na fala do outro, Certo. né? Já é importante, já é interessante, Procurar ajuda, sim, né? procurar ajuda. Legal. Né? Nos casos do transtorno do espectro autista, por exemplo, podem ser percebidos alguns sinais até mesmo antes, né? Então, assim, a criança geralmente não faz muito contato visual, não tem muito interesse na fala do outro. Certo. Quando chamam ela pelo nome, ela acaba não olhando. Entendi. Tá? E um adulto, por exemplo, a gente sabe que tem muito adulto com alguma dificuldade na fala, Sim. na linguagem. É possível uma pessoa que não se tratou lá na infância, na vida adulta, se tratar? É possível, sim, né? Inclusive, eu acho que, assim, hoje em dia, a fonoaudiologia já é muito mais conhecida do que no tempo, na época dos nossos pais, por exemplo, né? Não se falava muito em fonoaudiologia, muitas vezes até as crianças apresentavam esses atrasos, né? Apresentavam Sim. esses sintomas, essas queixas, mas não se tinha muito conhecimento, não se tinha muita informação e muito acesso também, Tá. né? Então, eu acho que agora, hoje em dia, já é muito mais divulgado, Sim. né? E é possível, sim, reverter. Legal, Tá? ótimo. Inclusive, eu já tive alguns pacientes adultos que procuraram com dificuldade na fala, dificuldade de falar o R, por exemplo, né? Que é bem comum. Isso, que é algo bem comum. Aham. E que conseguimos reverter, sim, a situação. Então, se você é adulto e você apresenta aí alguma Legal. queixa relacionada à fala, linguagem, é algo que incomoda, procure, sim, avaliação fonoaudióloga. É isso aí, gente. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. O programa Poder Feminino é um oferecimento de Maria Flora Semijoias. EUSA Mentoria, seu desenvolvimento é agora. Consultoria de Nutrição Clínica Rita e Luísa Olo. Pac Limpe Produtos de Higiene e Limpeza. Venha para Pacheco Tintas, Rua Maranhão, 476, no bairro do Jacaré. Shirley Salão de Beleza. A nossa missão é realçar a beleza que existe em cada mulher. LG Odontologia e Acupuntura. Sorriso e saúde em harmonia. Está localizado na Rua Salvador Correia, número 289, sala 34, bairro Vergueiro, Sorocaba. Camacom Materiais de Construção. Rua das Graças, número 66, Cabreúva. Falgate Contabilidade. Há 43 anos contabilizando o progresso de Cabreúva e região. Quarteto Musicarte. É um quarteto de cordas formado por 4 amigos de infância. Todos profissionais com um repertório incrível, fazendo concertos, músicas clássicas, casamentos, debutantes e muito mais. Psicóloga clínica Renata Chiusato. E já estamos de volta e agora é hora do quadro Dicas da Shirley. Olá! Eu de novo com mais uma dica da Shirley para vocês. Hoje vai ser o seguinte: como fazer um penteado em casa sozinha. Eu já fiz meu babyliss, que eu já ensinei umas semanas atrás a fazer o babyliss sozinha. Enrolei o bob, porque vocês sabem que eu adoro um topete, que eu sou uma mulher cheia de topete. Vou soltar. Tá? Olha como o bob dá um jeito no topete. Vou soltar meu babyliss como? Passando um reparador de pontas nas mãos e passando bastante a mão no meu babyliss, tá? Então eu faço bem enrolado, mas depois eu solto bem para dar volume, tá? Então o primeiro penteado pode ser uma escova ondulada, né? Esse aqui já se torna o primeiro penteado para vocês, mas vamos dar um up nele? Olha, dá uma olhada. Grampinhos. Vamos fazer um penteado lateral. Vamos lá, ó, eu dou uma torcidinha no cabelo. Olha que truque que vocês vão ter, hein? Empurro esse cabelo pra lá. Venho. Coloco o grampo aqui. Como que eu vou fazer esse grampo parar? Quando eu cruzo o grampo, gente, ó, eu cruzei um grampo em cima do outro, tá? Vou fazer mais um rolinho, ó. Pegar toda essa parte aqui e empurrar perto daquela lá, ó, pegar o grampo
e cruzar de novo. Cruzei. Como que eu vou esconder esse grampo? Com os cabelos daqui, ó. Eu solto os cabelos de cima, escondo o grampo. Olha a lateral. E aí, vem essa lateral toda solta de frente. Vou dar uma voltinha, olha. Então, uma ótima opção para vocês. Vamos fazer o famoso topetinho? Então, olha, eu divido aqui o que eu quero, tá? E vou fazer o quê? Um torcidinho. Vejo o tamanho que eu quero esse topetinho. Como que eu prendo esse grampo para parar e não aparecer? Dá uma olhada, Patrick, se vai dar para filmar bem. Ó, eu vou enfiar o grampo ao contrário. Por aqui, colocar para frente. Por aqui, no meu caso, eu vou usar 3 para frente. Todos eles escondendo dentro do topete. Peraí que esse aqui não tá entrando. Ó. Escondeu bem. Tá vendo? Aí, dá uma olhada. Um girinho. Olha, bem disfarçado os grampos. O cabelo aqui totalmente solto. E um topete que eu amo. Agora mais um, porque hoje eu tô muito boazinha. Esse é o último, hein? Vamos lá, soltei de novo o cabelo, vou prender essa parte aqui. Vamos supor que você queira ir numa festa e não quer que o cabelo fique caindo nem na lateral. Então eu pego aqui e vou fazer como se fosse um coquinho torcidinho. Como ele tá todo cacheado, aí você aproveita e vai pondo uns grampinhos bem bagunçado. E você vai ficar com um estilo bem moderninho, ó. Combinando com a parte de baixo. Olha, dá uma olhada. Olha como a mecha realça nesse coquinho que prende a frente, deixa seu rosto livre. Então você aí não vai faltar motivos para você sair de casa, porque o cabelo eu já garanti. Um beijo. Obrigada por nos assistir. E já estamos de volta, Shirley. Muito obrigada pelas dicas. Eu amei os cabelos, hein? Adorei, fantástico. E Pamela, vamos continuar aqui que o programa já está chegando no fim. Sim. E eu estou muito curiosa para saber por que você escolheu a fonoaudiologia e desde quando você canta? Certo. Entender melhor isso. Então, Raquel, é interessante você fazer essas duas perguntas juntas, na verdade, porque eu comecei a cantar primeiro e depois surgiu o interesse pela fonoaudiologia. Vou contar um pouquinho, né, sobre a história. Como eu disse anteriormente, eu sempre gostei muito de cantar. Desde criança fazia apresentações em casa para a família e tal. Mas nunca tinha cantado em público, nem nada disso, né? E aí, por volta ali dos meus 16, 17 anos, eu comecei a fazer aula de violão. No Instituto Musical de Jacaré, inclusive, né? E aí, depois que eu comecei a fazer aula de violão, aliás, teve uma confraternização dessa escola de música e a Paola falou que eu cantava no meio de todo mundo. Falou que eu cantava, que eu tinha algumas músicas. E eu fiquei com vergonha, não queria cantar, né? Mas eles insistiram e aí eu acabei cantando ali e tal, eles gostaram. E o interessante, né, o engraçado é que eu fazia aula de violão, mas eles me colocaram para fazer algumas apresentações cantando. Legal. E aí eu comecei a fazer aula de canto também, comecei a ter interesse, assim, para essa parte do canto e tal. E tudo isso eu tava ali terminando o ensino médio também, tava no 3º ano do ensino médio. Certo. E eu lembro com muito carinho ainda da professora Noemi, que é a nossa atual vice-prefeita. Foi minha professora também. É, ela foi minha professora de português e ela me sugeriu a fonoaudiologia. Certo. Ela me falou dessa área da voz, né, que o fonoaudiólogo poderia atuar com cantores, que eu poderia me especializar enquanto cantora. E aí eu tive interesse, fui pesquisar sobre a fonoaudiologia, gostei muito, assim, né, e vi que era uma área que além da voz, tinha muitas outras áreas outras coisas, né? Atuação com criança, que eu gosto bastante também, essa parte de ser a área da saúde também, então tudo isso fez eu ter interesse ali. E aí eu foquei nisso durante o 3º ano do ensino médio e tal, estudei bastante, prestei o vestibular da PUC, e aí deu certo. E a banda? A pergunta que não quer calar. Ela é vocalista da banda Rock Hits. Como é que é isso? Desde quando você tá na banda? Desde quando a banda existe? Então, a banda Rock Hits, na verdade, já tem mais de 10 anos, né? É uma banda antiga aqui na cidade, os músicos
os atuais hoje baixista, o Ricardo Modanese, e o guitarrista, que é o Bruno Alexandre. Eles fundaram a banda aí em meados de 2011, 2012, né? E aí, nessa época, tinha uma outra formação, um outro vocalista, e o baixista é o nosso atual baixista, o guitarrista também, e o baterista, né? O baterista, o nosso atual baterista é o Roberto Muniz, e eles me chamaram em 2019, eles tocaram por um tempo, depois eles pararam, e aí em 2019 o Ricardo me convidou para fazer parte da banda novamente. Legal. Eu aceitei o convite, e aí a gente começou a tocar e ensaiar, né? Então retomamos aí o projeto da banda. Muito E legal. na época não era esse atual baterista, era o Rodolfo que tocava com a gente. No começo da pandemia ele precisou sair da banda, né? Por algumas questões pessoais. E aí o Betão voltou para a banda em 2021. Então hoje está praticamente a formação original. Certo. Né? Baixista, guitarrista e baterista. Muito e aí legal. eu tô como vocalista e agora a gente tá com muitos projetos aí, fazendo materiais para divulgação. Inclusive, eu deixo aqui o convite para vocês, esse final de semana, a gente vai estar tocando no sábado com o nosso projeto acústico, lá no Roca, Empório Beer. Legal, centro, legal. A partir das 8, sabadão, então estão todos convidados para estarem com a gente lá. A gente vai tocar também no Festival de Inverno de Cabreúva. Olha que máximo! No sábado, né, dia 9 de julho, que vai ter o Paralamas do Sucesso, vai ser muito bacana o Festival de Inverno. Show de bola! E a gente vai estar lá no sábado também. Mais pra frente a gente vai divulgar mais informações, horários. Vamos acompanhar. Certinho. Então Pamela, sigam a gente lá nas isso redes aí. sociais. Tá aí embaixo para vocês seguirem a Pamela, né? Tanto no Instagram profissional quanto no da banda, que também é profissional, né? O de fono e o da banda. Certo. Pamela, eu amei sua entrevista. Já te convido para voltar para a gente falar mais sobre fono, sobre a banda. De repente traz a banda, ela se apresenta aqui. Vai ser muito bacana. Muito obrigada. Raquel, eu que agradeço mais uma vez o convite. Agradeço a todos que assistiram o programa. Espero voltar mais vezes. Voltará, com certeza. A gente vai ter vários assuntos aí pra gente falar ainda, né? Sim. E muito obrigada. Eu é que agradeço. E a gente vai encerrar o programa de hoje de uma maneira diferente, mas muito bacana, que é com a banda Rock Hits e a Pamela cantando, gente. Então eu quero deixar um beijo para vocês e a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Até mais. I'm brave, but I'm chicken shit. I'm sick, but I'm pretty, baby. What the art comes down to is that you now get it all figured out just yeah. Well, I got one hand in my pocket, and the other one is playing our piano. What the art comes down to, my friends, yeah, is that everything is just fine, fine, fine. Programa Poder Feminino é um oferecimento de Maria Flora Semijoias. EUSA Mentoria, seu desenvolvimento é agora. Consultoria de Nutrição Clínica Rita e Luísa Olo. Pac Limpe Produtos de Higiene e Limpeza. Venha para Pacheco Tintas, Rua Maranhão, 476, no bairro do Jacaré. Shirley Salão de Beleza. A nossa missão é realçar a beleza que existe em cada mulher. LG Odontologia e Acupuntura. Sorriso e saúde em harmonia. Está localizado na Rua Salvador Correia, número 289, sala 34, bairro Vergueiro, Sorocaba. Camacom Materiais de Construção. Rua das Graças, número 66, Cabreúva. Falgate Contabilidade. Há 43 anos contabilizando o progresso de Cabreúva e região. Quarteto Musicarte. É um quarteto de cordas formado por 4 amigos de infância, todos profissionais com um repertório incrível, fazendo concertos, músicas clássicas, casamentos, debutantes e muito mais. Psicóloga clínica Renata Chiusato.